Deus é fiel. Nada se compara à fidelidade do Senhor. Porque a ação do Espírito Santo não depende dos nossos méritos, dos nossos erros e acertos. A ação do Espírito Santo é resultado da fidelidade de Deus para conosco. Agradecemos ao Senhor. Sim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor manifestou a sua fidelidade. E é tão interessante quando nós percebemos que a fidelidade do Senhor não está condicionada a nada que nós façamos. Ele permanece fiel. Talvez eu e você cometamos erros, falhas, pecados, mas Deus não muda a sua posição. Isso é fidelidade. Mesmo que eu venha a cair, Ele estende a mão. Mesmo que eu venha a falhar e fracassar, Ele continua na mesma posição. Quem não se lembra da parábola do filho pródigo, na qual o filho mais moço pegou sua parte da herança, o que lhe cabia por direito, e partiu. Mas essa atitude não mudou a posição do pai. Tanto que quando o filho se arrepende e volta, ele encontra um pai que estava esperando por ele. Porque as falhas, as escolhas erradas do filho mais jovem não mudaram a posição do pai. Porque o pai ama. E quem ama não desiste. Deus é fiel. Ora, Deus é amor. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este amor, com o qual Ele nos amou, nos separou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Com este amor, Ele nos alcançou. Mesmo estando nós condenados pelo pecado, mortos em nossos próprios delitos e transgressões, Ele não mudou a sua posição. Como o pai da parábola do filho pródigo não mudou sua posição. Ele continuou amando. Ele continuou esperando. Ele continuou ali. Para o momento em que o filho caísse em si, o encontrasse de braços abertos e estendidos em favor do seu filho amado. A fidelidade do Senhor se manifesta em cada um de nós. Muitas vezes o inimigo tenta nos convencer do contrário. Que Deus não se importa, que Deus
não está nem aí para você ou para mim. Porém, a Bíblia me mostra a figura de um Deus fiel, cuja fidelidade é incondicional. Ele não é fiel se acontecer assim, se eu fizer assim, se eu agir, se eu pensar assim ou assado. Não. Deus é fiel. Ponto. E essa fidelidade se revela dia após dia na sua vida, na minha vida. Essa fidelidade nos alcança, nos sustenta. Essa fidelidade chega até onde nós estamos e nos traz cura. Jamais se esqueça da fidelidade do Senhor. Jamais se esqueça de que Deus não muda a sua posição. Tanto assim que Jesus, o próprio Filho, disse assim: eu vou para junto do Pai, preparar lugar para vocês. Disse Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas. Estas moradas, preparadas por Cristo, estão reservadas para você e para mim. Você já parou para pensar que a fidelidade de Deus é tão grande que tem lá um lugarzinho que Ele preparou para cada um de nós, junto dele? Que amor é esse? Que amor é esse? Que não acusa, não condena, não julga, não pune e deixa no abandono, no esquecimento. Pelo contrário, esse amor cura, esse amor restaura, esse amor santifica, esse amor liberta, esse amor salva. Mas a todos quantos o receberam, diz a palavra do Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que crerem no seu nome. É um amor tão grande que é levado às últimas consequências. O amor de Deus por você, por mim, é tão grande que Ele não nos deixou órfãos. Pelo contrário, Ele simplesmente se rendeu, se entregou, deu a sua vida para nos resgatar, para nos libertar, para nos curar e para nos salvar. É aí que entendemos: Deus é fiel. A fidelidade que se revelou na cruz. Ora, a própria palavra diz: todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Disse Jesus: eu vim para que tenhais vida. Ele veio trazer vida. E é aí que eu encontro essa fidelidade.
É aí que eu me deparo com esse amor incondicional. É claro que precisamos entender que o amor de Deus existe não para que nós não tenhamos aflições nesta vida. Pelo contrário, o próprio Jesus disse assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Ora, tendo ditos estas palavras, Jesus deixou claro que o amor dele, muitas pessoas confundem isso, acham que Deus ama, então não vai ter problema. Não é isso. O amor de Deus, ele se revela na salvação, na redenção, na restauração. Isso não quer dizer que não haverão aflições. O próprio Cristo passou por toda sorte de aflições. Ele foi ferido, foi traspassado, foi humilhado para que nós tivéssemos vida. É aí que entra a fidelidade. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz. Você quer entender a fidelidade de Deus? Olha para a cruz. A cruz era para mim e para você. E Jesus falou aqui: dá essa cruz que eu levo. E hoje existe um convite, e este convite para mim é retrato da fidelidade de Deus. Mateus 11:28 diz: vinde a mim. Jesus falando: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este convite reflete a fidelidade dele. Este convite manifesta a fidelidade dele. Então a mim e a você cabe dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu reconheço. João 15 fala que sem mim nada podeis fazer, palavras de Jesus Cristo. A mim cabe reconhecer, Senhor, sem a tua presença, eu não consigo fazer nada. Porém, como Paulo escreve aos Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar aflição, angústia, posso passar escassez ou abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a sua fidelidade, a fidelidade não se reflete, não se apresenta nas conquistas, nos bens, no patrimônio. Tem gente que acha que a fidelidade de Deus é refletida no patrimônio. Não é assim. A fidelidade de Deus fala de vida eterna. A fidelidade de Deus fala de vida abundante. Isso não é vida repleta de dinheiro. Vida abundante. Olha, gente, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem vida abundante. A família está destruída, a saúde está acabada. Quanta gente famosa tem dinheiro para comprar o hospital inteiro, mas não tem saúde. Tem condição de tudo, de viajar, de fazer acontecer, mas a família está destruída. Que vida é essa? Eu fico olhando para a palavra de Deus, que diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio
perecerá. Porque os ímpios, eles são como uma moinha, como a palha que o vento sopra. A fidelidade de Deus muitas vezes é reconhecida nas mínimas coisas. Você quer um exemplo? Olha para os seus filhos e veja a fidelidade de Deus. Olha para o seu casamento e veja a fidelidade de Deus. Olha para quem você era antes de conhecer Jesus e veja a fidelidade de Deus. Olha de onde você veio e veja a fidelidade de Deus. Olha para onde você caiu e veja a fidelidade de Deus. Olha para o passado e veja a fidelidade de Deus. Olha para o teu ministério e veja a fidelidade de Deus. Olha e contempla a fidelidade de Deus. Aí você vai dizer assim, mas eu estou com conta para pagar, estou com uma situação para resolver, estou com isso, estou com aquilo, mas não é aí que você vai encontrar a fidelidade de Deus. Há uma certa confusão entre riqueza e prosperidade. Eu já falei isso em outras oportunidades. Prosperidade é não ter falta. Por isso que Jesus ensinou, se você observar o Pai Nosso, ele ensina a seguinte oração: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isso é fidelidade e prosperidade. Se você teve o pão de hoje, você foi alcançado pela fidelidade. Se você acordou vivo, você foi alcançado pela fidelidade de Deus. Se você está junto aos seus filhos, aos seus familiares, você foi alcançado pela fidelidade de Deus. Se Ele te resgatou, te redimiu, te lavou, te retirou lá do lamaçal de pecado e te trouxe até aqui para o reino do Filho do seu amor, você foi alcançado pela fidelidade de Deus. Muitos imaginam que a fidelidade de Deus vai repercutir na sua conta bancária. Muitos imaginam que a fidelidade de Deus vai se refletir no seu patrimônio, nos seus bens. Queridos, a Bíblia fala tão claramente, Jesus disse assim, bem-aventurado aquele que ajunta o seu tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, o ladrão não rouba. É lá que eu me deparo, tenho uma verdadeira prova da fidelidade de Deus. Olha para a tua história e contemple a fidelidade de Deus. Cada vez que eu me lembro do perdão, da misericórdia do Senhor, nos momentos em que falhei, em que errei, em que caí, eu encontro a fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra e Deus é fiel às promessas. Talvez você muitas vezes se sinta abatido, desamparado,
amargurado, entristecido, deprimido. Mas eu quero convidar você a olhar para a fidelidade de Deus. Amados, é possível, entenda isto, é possível enxergar a fidelidade de Deus até num leito de hospital. É possível enxergar a fidelidade de Deus até numa crise, numa prova. Vou dar um exemplo bíblico para você. Aliás, dois, bem conhecidos. Você consegue identificar? Claro, agora é fácil olhar a situação porque nós estamos vendo de fora. Mas por um instante, coloque-se no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode contemplar a fidelidade de Deus numa fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida? Segundo exemplo, segunda situação. Por um instante, coloque-se no lugar de Daniel. Você consegue contemplar a fidelidade de Deus no interior de uma cova repleta de leões famintos, onde você é o potencial jantar? Compreende que a fidelidade de Deus nos acompanha até no momento da dificuldade? Não evita a dificuldade, mas nos acompanha na dificuldade. Eu vou repetir, presta atenção. A fidelidade de Deus, ela não evita que nós passemos pela prova, mas ela nos acompanha na prova. O salmista ele coloca de uma forma que eu gosto muito de utilizar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Repito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi aprendeu a confiar na fidelidade de Deus. Por isso, ele estava em paz. Vou repetir. O Salmo 23 deixa isso muito claro. Davi aprendeu a confiar na fidelidade de Deus. Por isso, ele vivia em paz. E quando você consegue alcançar isto, de fato, você tem paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Davi tinha certeza da fidelidade de Deus. O Senhor está comigo. Isso é fidelidade de Deus. O Senhor está comigo. Mesmo lá no vale da sombra da morte. Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Já vou convidar o pastor Jaime, acabou de chegar. Ele que vai ministrar a palavra nessa noite. Abra o seu coração. E não perca a oportunidade de ser canal de bênçãos e ser alcançado pela fidelidade de Deus. Glória a Deus.
Abra o seu coração e vá compartilhando aí, em nome de Jesus. Organizar. Ei, meu pastor. Graças Shalom. a Deus. Shalom. Fique à vontade, pastor Jaime. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite, gente. Cheguei agora, estar numa célula, né? Cheguei agora, vim correndo, né? Peço desculpa, pastor, por não chegar no horário que a gente marcou, né? E aconteceu esse imprevisto. E eu estou muito feliz de poder participar, é uma honra participar aqui da sua live, né? E uma das coisas que eu gosto e que eu posso dizer assim, que o pastor Alexander compartilha muito, é a palavra de Deus. Então, é uma das coisas que o que liberta chama-se conhecimento, né? Oséias, o Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? O conhecimento que todo crente precisa buscar, né? E lá em Jeremias o Senhor disse, olha, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, mas glorie-se nisso, em me conhecer. Ou seja, gloriar-se em conhecer o Senhor. Uma das coisas bem importantes, porque o que liberta não é palavras motivacionais, entendeu? O que liberta, o que cura o ser humano é a palavra de Deus, verdadeiramente em si. Ela em todo, ela é o que liberta, né? Tema da mensagem aqui, tema da live do pastor, cura através da palavra. E o que cura verdadeiramente é a palavra de Deus. Lembra quando o Senhor disse para o Senhor Jesus disse lá no deserto para Satanás, entendeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra ela é vida. A palavra de Deus ela é vida, a palavra de Jesus ela é vida. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Isso fala da palavra dele, eu vim para que vocês tenham vida. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, a qual o próprio Isaías profetizou sobre ele. Profetizou que ele viria, e ele é a palavra, que eu posso dizer assim, encarnada hoje, a qual o ser humano precisa comer, se alimentar, porque vai chegar um dia, Amós diz no capítulo 8, versículo 11, ele diz que chegará um dia que as pessoas terão sede e fome. Não é uma sede de água e nem fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão começar a desmaiar, e eu acho que esse dia já chegou, porque tem gente desmaiando, mas você vê, pastor, não sabe o porquê que está desmaiando. Tem gente depressiva e não sabe por que está depressivo. Tem gente que nunca se viu um povo tão, posso dizer assim, um período de um povo tão ansioso, ansiedade, até mesmo quem se diz ser crente cristão, andando num tempo de muita ansiedade, preocupações que traz ansiedade. São preocupações. Pedro ele diz na sua carta para nós lançarmos as nossas ansiedades, as nossas preocupações no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e verdadeiramente quem cuida é Ele. Então eu quero trazer uma palavra para a sua vida, para você entender isso, que quem cura verdadeiramente é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele mesmo disse que ele é a palavra, ele é a fonte. Ele lembra daquela samaritana que precisava, no capítulo 4 de João, pastor, ela precisava de uma cura e ela não entendia o porquê. A Bíblia fala que essa mulher, pastor, ela foi buscar água num lugar deserto, que é lá em Sicá, em Samaria, um lugar deserto, a qual ninguém, pastor, no horário que ela vai buscar água, ninguém busca água naquele horário chamado meio-dia. Por volta do meio-dia, aquela mulher foi buscar água lá no poço, que era chamado Poço de Jacó. Por que que essa mulher, eu quero frisar esse capítulo 4 de João, por que que esta mulher foi buscar água no horário de meio-dia? Justamente, ela foi buscar água porque ela não queria encontrar com ninguém. Ninguém vai buscar água nesse horário. Todos lá buscavam no horário das 6 da manhã, onde o sol ainda não estava quente, onde estava iniciando o dia, cedo todos iam buscar sua água no poço de Jacó. Mas essa mulher samaritana, ela foi buscar água no horário de meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém. Ela pensou, vou buscar meio-dia, porque se eu chegar meio-dia eu não vou encontrar ninguém nesse horário, porque o sol é escaldante, é muito quente, ninguém vai estar ali no poço. Então, como eu quero ficar sozinha, longe de tudo, eu vou ali
buscar água nesse horário. E a Bíblia diz que quando ela chega lá, quem é que está lá esperando ela? Jesus. Jesus está ali sentado na beira daquele poço e ele pede água para aquela mulher. Ele disse para a mulher, mulher, dai-me de beber da tua água. A mulher diz para ele, olha, como tu, sendo judeu, ela queria dizer homem, pede água para uma mulher sem estar acompanhado do seu esposo. Era isso que ela queria dizer. Ela diz, como tu, sendo judeu, pede água para uma samaritana. Mas, na tradução original, ela queria dizer, como tu, sendo homem, judeu, pede água para uma mulher sem a presença do seu esposo. Por isso que tem aquele assunto mais lá na frente, que Jesus pede para ela chamar o esposo. Justamente, ela vem com uma palavra, a Bíblia diz no Provérbios 15, que a palavra branda, ela acalma o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Então aquela mulher veio com uma palavra, querendo ali em cima de Jesus, por ele ser homem, como tu sendo homem, porque ela estava ferida. Era uma mulher que precisava de cura. E só, muitas vezes, essa mulher procurou cura em vários homens. Essa mulher tinha um problema, pastor, que era um problema emocional. Ela não conseguia ser feliz com homem nenhum. E a Bíblia diz que quando ela encontra Jesus e Jesus pede água, foi um confronto para ela. E Jesus, sendo sábio, sendo filho de Deus e conhecendo aquela mulher, porque ele só foi naquele poço para salvar aquela mulher. Aleluia. Veja bem como a palavra de Deus, ela cura alguém, vai transformar de alguém que não tem esperança, de alguém desacreditada, de alguém que não confiava mais em ninguém. Você vai ver que no final dessa história, Jesus, ele transforma esta mulher, cura o emocional dessa mulher e faz dessa mulher uma grande mulher de Deus naquela cidade. Veja bem, às vezes nós não precisamos, aleluia, de uma multidão, mas a gente precisa de alguém que entenda, que receba esta palavra como fonte que a palavra é, que Jesus é, como fonte que sacia toda a sede, porque a sede que Amós está dizendo e a fome que o Senhor está dizendo lá em Amós, não é de pão nem de água, mas é de ouvir a palavra. Essa mulher, pastor, quando ela vai ali num poço, ela não está sedenta da água de Jacó. Aleluia. Eu quero frisar, tem duas coisas. Tem a fonte de Jacó, ou melhor, o poço de Jacó, que simboliza a terra, que é terreno. Mas tem a fonte que jorra para a vida eterna. Talvez você que está aqui conosco hoje tem procurado nas fontes terrenas, na fonte de Jacó, no homem errado, tem procurado no marido, no filho, tem procurado no dinheiro, tem procurado no emprego, tem procurado em algum poço terreno. E você tem tomado tanto da água terrena que não tem saciado a tua sede. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, aleluia, há uma fonte preparada para você, que vai saciar a tua sede. Essa mulher estava sedenta, mas ela não estava entendendo. Ela foi para o poço meio-dia pensando, eu vou lá tomar uma água do poço de Jacó. E Jesus chega naquele poço e pede água para ela, mas a intenção de Jesus não era beber da água dela. A intenção de Jesus era saciar a sede dela, porque quem estava com sede não era Jesus. Era ela que precisava da água dele, e não ele precisava da água dela. Porque Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus, ele tem um poder de transformar. Ele poderia transformar aquela pedra em pão se ele quisesse. Mas ele não precisa mostrar para Satanás quem ele é, porque ele sabe. Quando o crente sabe quem ele é, ele não precisa se justificar em nada. Aleluia, porque ele sabe a essência dele, ele sabe quem ele é de fato. E a palavra de Deus diz que Jesus diz para ela, a mulher, numa palavra bem branda para quebrar logo aquele furor. Como o provérbio diz, Salomão diz no provérbio 15, que a palavra branda acalma o furor. Ele diz, mulher, se tu soubesse quem te pede desta água, tu me pedirias água e eu te daria água viva. Aleluia. A mulher disse para ele, mas como? Você não tem vazio, não tem como tirar. O poço é fundo. Por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Jesus estava dizendo para ela que se tu voltasse a tomar desta água, aleluia, você voltaria a ter sede. Quantas vezes alguém tem procurado a alegria, a felicidade, tem tentado matar essa sede, saciar essa sede no homem,
no dinheiro, no emprego, na fama, em alguma coisa você tem corrido atrás de um poço que pode secar, porque é terreno. Aleluia. Lembra aqui da história de Elias, que a Bíblia diz que os corvos ali traziam para ele pão e carne, e ele bebia da água da fonte ali do rio, ali do riacho de Querite, ali, né, do ribeiro de Querite. Só que chegou um tempo que o ribeiro secou. Mas a Bíblia não diz que os corvos pararam de trazer alimento para Elias. Só diz que o ribeiro secou, porque a fonte terrena ela pode secar. O que é da terra seca, mas o que é do céu, que vem do alto, não seca, não cessa. Por isso que o salmista diz, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olho para o alto. Ou seja, essa mulher estava bebendo do poço de Jacó e todo dia ela ia lá buscar água e continuava tendo sede. Jesus disse para essa mulher, aleluia, que se ela bebesse desse poço, dessa água, ela ia continuar a ter sede. Mas ele mostrou para ela que ele tinha uma fonte, aleluia. E veja bem, essa mulher, ela era muito rejeitada. Você nem imagina o quanto ela se sentia rejeitada pela sociedade, pelos esposos que ela teve. Ela teve 5 esposos, 6 com quem ela estava, o 6º não era esposo. Ela teve 5 maridos. Mas com quem ela estava vivendo não era marido dela. Preste atenção, ela teve 5 esposos. Então o que é que Jesus disse para ela? Jesus disse para ela no capítulo 4 de João, no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus, aleluia, e quem está te pedindo água, você teria pedido e receberia água viva. Veja bem, o poço aqui de Jacó simboliza a terra. Simboliza o que é terreno, mas Jesus simboliza uma fonte de Deus, uma fonte que Deus tem para você para saciar a tua sede. Talvez alguém está dizendo, eu vou ser feliz quando meu esposo isso e aquilo. Talvez alguém está dizendo, eu vou ser feliz, eu vou ser saciada quando esta porta se abrir. Eu vou ser saciado quando tiver muito dinheiro. Não, você não precisa disso. Jesus, ele é a fonte, aleluia, de vida. Jesus é a fonte que sacia toda a sede que o ser humano tem. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, ela disse, mas Senhor, não tem como tirar o poço, ele é muito fundo. Como o Senhor vai tirar água? Aonde o Senhor vai conseguir esta água viva? Veja bem, ela estava tão focada, pastor, na coisa terrena, num poço terreno, que ela pensava que a água viva estava na terra, estava no poço de Jacó. Aleluia. Ela estava tão focada naquilo que ela disse assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Lembra que Jesus disse para alguns fariseus, antes de Abraão eu sou. Abraão me viu, ele disse, e Abraão glorificou ali no meu tempo, ou seja, foi justamente quando Jesus, a gente prega muito isso, eu gosto de pregar muito o Antigo Testamento, porque eu vejo Jesus lá no Antigo Testamento, eu vejo Jesus lá na criação, quando o Senhor diz, haja luz, e o Senhor não está criando, no que eu estudei, o Senhor não está criando a luz, ele está chamando a existência de algo que existe, e Jesus disse, eu era a luz do mundo. No João 1 ele diz, eu era a luz dos homens, ele diz que ele era a luz do mundo, mas o mundo não conheceu. Aleluia. Ele estava lá na criação. Ele participa de tudo. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz deste mundo, mas ninguém conhece. Quando Abraão ali, o Senhor Jesus se apresenta também, quando a Bíblia diz que 3 pessoas chegam e Abraão se prostra diante do meio. E o adora. Se fosse anjo, não ia adorar, porque nenhum servo de Deus adora anjo. O próprio João fala lá em Apocalipse que o anjo disse para ele, não faça isso. Adore somente a Deus, porque eu sou conservo teu e de todos aqueles que receberam Jesus. Então, é a mesma coisa quando aquele príncipe do exército do Senhor, que eu creio que é Jesus também, que é uma manifestação, uma cristofania, que é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, quando Josué se prostra para o adorar, porque ele diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, e ele se prostra ali e o adora. Se fosse anjo também não ia adorar. É Jesus ali também no Antigo Testamento com Josué. Assim como Jesus disse, antes de Abraão eu sou. Aqui ela pergunta se ele era maior do que o servo Jacó. Aleluia. E ele diz assim, veja bem, capítulo 4 de João, no versículo 11, quando ela pergunta, e no versículo 12, tu és maior que o nosso
pai Jacó que cavou esse poço, né? Nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, aleluia, bem como seus filhos e os seus gado. Olha aqui, Jesus ele responde: quem bebe desta água vai voltar a ter sede, aleluia, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, aleluia. A água que eu lhe der tornará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ele não está falando de uma água terrena que todas as vezes ali de uma em uma hora você abre a geladeira e toma. Ele não está falando de uma água que o homem precisa, porque 70% do nosso corpo é água e nós precisamos beber água. Mas ele não está falando desta água como vida. Aleluia. Ele está falando, aleluia, de uma água que jorra para a vida eterna. Ou seja, a mulher disse: me dei desta água para que eu não possa mais ter sede, não precise mais voltar a tirar nesse poço. Olha só, talvez essa mulher estava até certa, ela estava entendendo que ela precisava de uma água que ela não precisasse mais voltar ali naquele poço. Porque todas as vezes que ela estava sedenta, ela ia para o poço. Mas não era essa sede física apenas. Era uma sede espiritual, era uma sede emocional, era uma sede que não preenchia, bebia, podia beber tanta água, mas não ia saciar, porque era algo por dentro. Aleluia, era dentro do seu interior, estava precisando, ela estava sedenta por dentro. Ela buscou em homem. Primeiro marido não deu certo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e já estava com o outro. Também não saciou a sua sede. Aleluia, ela buscou no homem, mas talvez alguém está buscando dinheiro, talvez alguém está buscando em alguma coisa terrena, como fonte, como poço. Ela pensava que o poço de Jacó era o suficiente, mas Jesus estava comparando, dizendo: o poço de Jacó é terreno. Está dizendo, talvez você está buscando no lugar errado, talvez você está buscando a terra, está buscando o marido, está buscando o filho, está buscando o emprego, está buscando o dinheiro, está buscando a casa, está buscando em alguma coisa que seca, porque o poço terreno, ele seca. Mas Jesus está dizendo: você vai voltar a ter sede, mas da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede e vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, vai fluir uma fonte dentro de você. Você não vai ser, aleluia, algo seco, você será uma fonte. Aonde você chegar, essa fonte vai ter água, aleluia, para saciar o sedento. Eu já fui uma fonte seca, pastor Alexander já foi uma fonte seca. Nós já fomos um poço como Jacó, aleluia, onde as pessoas podiam até beber da nossa água, mas continuavam tendo sede. Mas hoje aqui, aleluia, Jesus saciou a gente. Nós encontramos a fonte verdadeira e paramos de buscar em Jacó, aonde só Jesus pode fazer. Aleluia. Então entenda, essa mulher que estava sedenta, ela só não estava entendendo. Aleluia. Então Jesus, ele vai agora aqui, olha. E a mulher disse: Senhor, me dê desta água, no verso 15, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Aí Jesus entra agora para curar ela. E muitas vezes Jesus vai ter que nos confrontar para nos curar. Jesus, para curar ela agora, vai no confronto, no que ela começou ferindo, porque quando a gente está ferido, todos que se aproximam perto da gente ferem com aquilo que a gente está ferido. Ela desabafou porque ele era homem. No começo, lembra que ela disse para ele: como tu, sendo homem judeu, pede água para uma mulher sem o seu marido? Isso que ela queria dizer. Agora Jesus vai lá na ferida. Agora que ele conseguiu detectar e conseguiu chegar aonde ele queria, no versículo 16 ele disse: vá e chame o seu marido e volte. Lembra que no começo ela queria dizer: como tu, sendo homem, entendeu, judeu, quer falar com uma mulher sem a presença do seu marido, conversa com uma mulher, porque eles não faziam isso, tinha que estar na presença do marido para conversar. Isso que ela queria detectar, isso que ela queria. Aí agora ele entra na ferida dela. No versículo 17 ela abre a verdade, ela diz: eu não tenho marido, respondeu ela. Aí Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, por quê? O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. Olha só, Jesus se revela agora para essa mulher. Aí ela diz assim: veja que o Senhor é um profeta. O nosso antepassado adoraram aqui no monte, nesse monte. Mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar da adoração. Vocês, judeus, né?
adoram em Jerusalém, dizem que Jerusalém é o lugar da adoração. Aí Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês adorarão, não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Né? Por quê? Porque os samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei, olha só como vai se encaixando. Eu sei que quando o Machia, o Messias, que é chamado Cristo em grego, está por vir. E quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Aí Jesus se revela para ela e diz: eu sou o Messias que falo com você. Jesus queria tanto salvar aquela mulher. Jesus queria tanto saciar a sede daquela mulher que você não vê ele falando que ele é o Messias para ninguém. Você não vê ele se revelando nem para os seus discípulos, ele dizia que ele era o Messias. Mas para essa mulher, ele se revela dizendo: eu sou a fonte, eu sou o Messias, eu sou o teu Salvador. Essa mulher que se sentia rejeitada e estava dizendo: ei, você não é rejeitada pelo Messias. Veja, o Messias parou aqui. Veja, você chegou aqui nesse posto, não queria falar com ninguém. Você veio nesse horário porque ninguém estaria aqui. Mas o Messias está aqui porque o Messias quer conversar com você. O Messias não te rejeita, o Messias não te vê da forma que você está vendo. Ele disse para ela o quê? Eu sou o Messias que estou falando com você. Logo, logo a Bíblia diz que chegou seus discípulos e ali viu que eles estavam conversando. Mas no versículo 28, olha só a revelação. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade. Veja bem, ela levou um cântaro, mas ela não precisou mais do cântaro na volta. Ela levou o cântaro para tirar água de Jacó, do poço de Jacó. Mas agora ela recebeu uma fonte. Ela deixou essa fonte fluir, saciar a sua sede, que ela volta agora para a cidade sem sede. Ela não está mais sedenta. Antes ela era seca, vazia, triste, precisava de cura, de restauração, não acreditava em homem, não acreditava em nada. Mas agora que Jesus mudou a vida dela, agora que ela bebeu água, que ela não está mais sedenta, ela está voltando agora, aleluia, para saciar a sede daqueles que estavam lá na cidade sedentos. Veja bem, venha ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha só, uma mulher chegando agora pregando. Aleluia. Então saíram da cidade e foram aonde ela estava. Aí vem outra coisa bem importante. No versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher. Ei, o testemunho dessa mulher, aleluia, agora está fazendo, aleluia, as pessoas crerem. Veja bem, uma mulher desacreditada. Uma mulher que todo mundo na cidade pequena sabia quem ela era. Uma mulher que todo mundo vai dizer: ah, mas você teve 5 maridos, você vive com outro. Você é uma fonte vazia. Ninguém acredita em você. Teu testemunho é falso. Mas veja o que Jesus fez. Quando ela entendeu que Deus tem uma fonte para ela, ela parou de buscar água no lugar errado. Ela parou de beber água terrena de Jacó, dos homens. Ela parou de buscar nos homens alegria. Ela parou de buscar, aleluia, naquilo que não saciava a sede dela. Talvez você tenha procurado em todos os lugares. Talvez você está procurando o lugar errado. Talvez você está procurando o marido, está procurando dinheiro, está procurando em alguém. Mas Deus está dizendo: Jesus está te dando água nesta noite, que você vai sair daqui dessa live saciada e vai ser, o teu testemunho vai saciar outras pessoas que estão sedentas. Aleluia. Você não vai ser mais algo vazio. Você vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. As pessoas que te viram, mas não era aquela mulher seca, vazia, que corria atrás de homem. Eu era, mas eu encontrei o homem da minha vida. Eu encontrei um homem que ele não é um poço. E não tenho mais Jacó como um poço. Eu tenho uma fonte que Deus preparou. E essa fonte saciou tudo que estava dentro de mim. Eu não preciso mais buscar nesses homens, porque eu encontrei o homem
homem verdadeiro. Talvez você está procurando em alguém, mas quando você encontrar verdadeiramente Cristo, ele vai saciar a tua sede. Lembra que no capítulo, aleluia, 40, assim quando se aproximaram, os samaritanos insistiram que ele ficasse, e ele ficou mais 2 dias. Aleluia. E veja bem, no versículo 41, por causa da sua palavra, muitos creram. Mas no versículo 42, disseram à mulher, olha só o que eles falaram para a mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, por causa do teu testemunho, porque ouvimos e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Sabe o que Deus está dizendo esta noite para você? Talvez você tenha buscado, bebendo água que não sacia a tua sede. Pare de buscar água num poço de Jacó, que simboliza a terra. Mas há uma fonte que jorra para a vida eterna. Simboliza as coisas, simboliza os homens, simboliza o que é terreno, é passageiro. Essa fonte seca, essa fonte não sacia. As pessoas estão procurando. Por isso que ele disse, olha, chegará um dia que as pessoas terão tanta sede, mas tanta sede, que desmaiarão. Essa mulher estava desmaiando. Ela buscou em todos os homens essa felicidade, mas ela não encontrou. Mas em Jesus, com certeza, quando ela parou para entender que Jesus é a fonte dela, ela entendeu que ela não precisa de homem para ser feliz. Eu não estou dizendo que é para você abandonar o seu esposo, a sua esposa, não. Eu estou dizendo que a sua fonte não é eles. Aleluia, a sua fonte de alegria vem do céu. O Senhor que vai saciar a tua alegria e vai abençoar o todo. A sua casa, a sua família, os seus bens, tudo em sua vida. Mas quando você entender que ele é a fonte de vida, ele é a fonte que sacia. Lembra que ele disse lá no tabernáculo, na festa, no capítulo 7 de João, ele disse, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Aleluia, beba de Jesus. Aleluia, beba, 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 beba. Uma das coisas que nós como crente erramos é pensar que a libertação é para o ímpio. Ei, a libertação não joga a libertação para o ímpio, porque a libertação não é para o ímpio, a libertação é para o crente. Jesus disse, eu não posso tirar a libertação, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele está mostrando ali os discípulos deles e dizendo, olha, Pedro precisa de libertação, não é liberto. Está quase 3 anos com ele, mas não é liberto. Tiago precisa de libertação, João precisa de libertação, não posso tirar a libertação deles, o pão deles, que é a palavra de Deus, e dá para os cachorrinhos. A mulher só recebeu, aquela mulher cananeia, só recebeu o milagre, a libertação da filha dela, porque ela insistiu, mostrou fé. E ela disse para ele, eu sei, mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele disse, mulher, grande é a tua fé, vai porque a tua filha está liberta. Mas ele disse que a libertação é para os filhos. A água é para você beber. O pão, a palavra é para você se alimentar. Essa palavra é para o fulano ciclano, eu queria que o fulano ciclano tivesse. Não, é para mim, para você que estamos aqui. Esta palavra é para nós comermos, nos alimentarmos. Essa fonte, aleluia, é para mim, para você. Aquela mulher precisava dessa fonte. Aleluia, ela precisava entender que Jesus é a fonte da alegria do ser humano. Você tem que entender que a tua fonte, aleluia, de alegria não é as coisas, não é a esposa, não é o esposo. Por quê? Porque o esposo vai. Um dia ele morre. Um dia a esposa morre. Um dia os filhos morrem. Um dia o pai morre. Um dia a mãe morre. Um dia as coisas aqui na terra vão perecendo. Mas ele não. Estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. O Senhor disse, não te deixarei, não te desampararei. Ele é a fonte. Aleluia. Lembra que o Senhor diz lá em Isaías, pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Ainda que essa venha esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei de você, porque você está gravado na palma das minhas mãos. A palma, eu posso até dizer, o cravo, a marca de Cristo nas mãos dele. Todas as vezes que ele olha para aquela marca, é a marca da nossa vitória, é a marca da nossa cura, é a marca da nossa libertação, é a marca, aleluia, do que mata a nossa sede, sacia o que você vive. Você tem que entender, aleluia, que o que vai te saciar não é as coisas da terra, aleluia, mas quando você entender que Jesus é a tua fonte de alegria, você vai parar, aleluia, de esperar dos homens, você vai parar de esperar da terra, você vai parar de entender. Lembra que Davi, aleluia, a fonte de Davi não era a sua casa, não era a sua família. O pastor estava falando aqui sobre Davi, cheguei no final. Mas a fonte de Davi era o Senhor. Aleluia. Ele mesmo diz no Salmo de número 27, versículo 10, ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. E muitos até dizem, aleluia,
que Davi, ele mesmo reconhece, aleluia, que ele não era da forma que os outros esperavam. Por que Davi era tão rejeitado desde o começo? Davi era rejeitado porque ele mesmo diz, em adultério me concebeu a minha mãe. Ou seja, muitos dizem que Davi não era filho de Jessé com a mesma mulher. Por isso que ele era ruivo, diferente dos seus outros irmãos, e ninguém aceitava ele como irmão, porque ele era filho de Jessé com outra, não era a mesma mãe deles. E ele mesmo diz isso no Salmo, em adultério me concebeu a minha mãe. Então Davi ele era rejeitado, ninguém aceitava, nem Jessé lembrava o nome dele. Quando Samuel pergunta, acabaram teus filhos? Ele diz, espera aí, deixa eu contar aqui, Eliabe, Abinadab, Samar, Radai, Natanael. Ou seja, ele não lembra do nome de Davi, ele diz, falta o menor. Mas ele não diz, falta Davi, o meu filhinho, quem eu amo, ele está cuidando das... Não, ele estava no pior emprego da época, que era ficar atrás das malhadas, não tá? Você sabe o que é. Entendeu? Ele estava lá porque todo mundo... Ele não era bem-vindo no meio da família, não tinha lugar na mesa para ele. Por que ele estava lá? Se um dos irmãos dele ia ser rei, por que se o meu irmão vai ser rei, por que não me chamaram para participar dessa grande festa, que é ter um irmão para ser rei? Em família, toda a família tinha que estar. Por que Davi não estava? Porque ninguém acreditava que Davi seria alguma coisa. Aleluia. Mas da mesma forma que essa mulher que era rejeitada, o Senhor transformou a vida dela. O Senhor fez com Davi a mesma coisa. Da mesma forma que Davi se sentia rejeitado e todos rejeitavam ele, o Senhor mudou a história de Davi. Deus gosta de alguém rejeitado. Quando eu tinha 3 meses de idade, fui rejeitado pelos meus pais. Minha avó me criou. Fiquei doente. Fui no médico. O médico disse que eu ia morrer. Fui nos macumbeiros. 2 macumbeiros disseram que eu ia morrer. Mas eu estou aqui hoje, sou um pastor. Porque, aleluia, aquilo que o mundo rejeitou foi aquilo que Deus escolheu. A escolha de Deus é diferente. Lembra que o Senhor disse para Samuel, ei Samuel, eu não vejo como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o que está dentro do coração. Jesus viu naquela mulher que ela poderia ser, talvez muito olhava para essa mulher é uma prostituta, essa mulher não vale nada, essa mulher não serve para nada. Jesus não olhou desse jeito. Jesus olhou e disse, essa mulher, que se eu conseguir dar água para ela beber, se ela beber da fonte, ela vai jorrar para a vida eterna, ela vai ser uma grande missionária, ela vai trazer a cidade toda, não precisa dos 12 para trazer a cidade. Eu só preciso de uma mulher desacreditada, eu só preciso de alguém que ninguém dá valor, mas todos saberão através do testemunho dela o que eu faço. Eu só preciso de um gadareno que ninguém dá valor, nem todo mundo quer ele sofrendo. Ninguém ficou nem feliz pela libertação dele, ainda mandou Jesus embora. Eu só quero um gadareno que ninguém se importa com a alma dele ficar preso ali. Eu só quero um para entrar dentro de Gadara e mudar aquela região. E aonde ele chegar, ele vai testemunhar e dizendo o que Deus fez por ele. Aleluia. Eu só quero um Zaqueu que é um publicano, que é chamado de ladrão. Só quero entrar na casa dele e levar salvação, levar fonte para a vida dele e curar ele através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que ele vai ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Ou seja, eu só preciso de um paralítico que está 38 anos sofrendo lá num tanque de Betesda, onde não tem ninguém por ele, é rejeitado por todo, não tem alguém para colocar ele no tanque. Mas o Senhor pode fazer, ele é a fonte. Aleluia, a palavra de Deus é a fonte que cura o homem. Não é a palavra motivacional, não é um coach que você precisa da palavra de Deus. Não é motivar você, aleluia, dizendo alguma coisa, não. Você precisa desta fonte que é a palavra de Deus. Se você beber desta água, você nunca mais terá sede, porque a tua confiança não vai estar na terra, a tua confiança vai estar na promessa, na palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar para a vida de cada um de vocês que estão aqui. Jesus veio aqui nesta noite para dizer para você que você não tem um poço, você tem uma fonte. Você tem uma fonte. Você tem uma fonte. Essa palavra ela é uma fonte. Essa palavra ela é uma fonte que vai saciar toda a tua sede. Aleluia. Você tem uma fonte. Que se eu fosse você, eu beberia desta água, aleluia, para que você nunca mais tenha sede. Se você tem sede, venha até mim, beba, porque vai fluir um rio de água viva dentro de você.
Jesus está dizendo isso para você que chegou aqui sedento. Você que quer desistir de tudo. Você que chegou aqui desanimada. Você que pensa aqui que acabou. Você que até tentou tirar sua vida. Você até que desistiu de viver. Você que pensa que tudo que você está vivendo nunca mais vai dar certo, que você não vai ser feliz, que você não é importante, que você é rejeitado, rejeitada, mas não pelo Messias. Ele queria dizer isso para a mulher: você não é rejeitado pelo Messias. Eu vim aqui, ele está dizendo, apenas por causa de você. Eu fiquei aqui nesse poço te esperando chegar, porque eu sabia que você viria. Deus está dizendo para você, ele te trouxe aqui nesta madrugada, nesta noite, nesta live, para dizer para você que ele está aqui nesta noite por causa de você, que ele tem uma fonte que quer saciar a tua sede, que ele tem uma fonte, aleluia, que vai fazer você jorrar para a vida eterna. Por isso, aleluia, você não é uma coitadinha, um coitadinho. Você tem uma fonte, você não tem um poço, aleluia. Você só tem uma fonte, você só precisa beber dessa fonte e entender, aleluia, que essa tua fonte, ela não seca, ela jorra para a vida eterna. Beba dessa fonte, que ele disse assim: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu posso dizer, Satanás veio para matar o corpo, matar a alma, destruir o espírito. Matar o corpo, roubar a alma e destruir o espírito. Mas ele disse: eu vim para que você tenha vida e vida abundante. O que ele fez com aquela mulher? Corpo, alma e espírito. Ele quer saciar teu corpo físico, a tua alma, tuas emoções e o teu espírito. Foi isso que ele fez com aquela mulher. Ela bebeu dessa fonte. Aleluia. Que ele disse: vim para que tenham vida e vida abundante. Corpo, alma e espírito. É o que Jesus tem para a sua vida. Você só precisa beber. Bebe dele. Eu sei que muitos querem beber veneno. Eu sei que muitas vezes pensam em beber veneno. Eu sei que muitas vezes pensam em não viver mais. Eu sei que muitas vezes pensam em sumir. Aleluia. Não, você só precisa dessa fonte. Essa mulher, ela tinha tudo para dar errado, mas ela encontrou a fonte. Você está aqui nesta noite e o Senhor diz para você: você encontrou a fonte. Ele é a fonte que você só precisa beber. Bebe desta água. Não pare de beber desta água, porque você nunca mais vai ter sede. Você vai entender que a tua felicidade não está no homem. Pastor, um dia eu pesquisando e vi ali na Noruega, um país rico. O homem tem família, tem filho, tem mulher, tem mãe, tem pai, tem a empresa grande, tem a melhor casa, tem o melhor carro. E o que faz ele tirar a sua vida? Se ele tem tudo isso e ele tira a sua própria vida, isso mostra que ele não encontrou a fonte. Então ele entendeu que ele correu atrás de algo que não saciou a sede dele. Se ele encontrasse essa fonte, ele trocaria tudo por causa dessa fonte. Se ele encontrasse essa fonte, ele não tiraria a vida dele, porque essa fonte é a fonte de vida. Entendeu? Mas ele não encontrou. Então ele tem tudo, riqueza, dinheiro, família, mas isso não preenche o vazio dentro de nós. Não preenche o que Deus soprou dentro de você, só preenche com a presença dele. Nós fomos criados dentro de Deus. Ele sopra dentro do homem e o homem passa a ser alma vivente. Veio dele. Por isso que você corre atrás do marido e não fica saciado. Corre atrás do dinheiro, não sacia. Corre atrás de um sonho, realiza, mas não sacia. Fica ainda sentindo o vazio. É se alimentar. Ele está dizendo: Jesus, eu sou a fonte do homem, eu sou a fonte da vida. Eu sou a fonte. Ninguém vem a Deus se não for. Ou seja, você não consegue viver sem ele. Ele é a fonte de toda a vida. Por isso que ele diz fonte de água viva, porque o ser humano precisa beber água. Você pode até viver um tempo sem comer, mas sem beber água jamais. Você pode até passar um tempo sem comer, um período maior do que beber água. Sem beber água jamais. Você não pode ficar sem Jesus. Você pode até se alimentar no corpo, comer aqui na terra, alimentar o teu corpo. Mas sem beber a água, que vai saciar a tua sede, você não consegue. Por isso Jesus está dizendo para você, que está nesta noite, se você não sei, de repente tem alguém aqui,
que se afastou. Tem alguém aqui que precisa beber dessa fonte. Tem alguém aqui que está dizendo, pastor, eu preciso voltar para essa fonte porque eu estava buscando a minha felicidade em A, em B, C e D e eu não encontrei. Eu estava correndo atrás de vento, eu estava correndo atrás de algo que não saciou a minha sede. Ele está te convidando nesta noite dizendo, beba desta fonte. Pare de buscar no que é terreno. Pare de buscar no que é Jacó. O poço simboliza terra. Mas Jesus está dizendo, eu simbolizo fonte, céu, água viva, não um poço terreno que pode secar. Amém? Essa é a palavra, pastor, que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E vivemos dias, pastor Jaime, em que existe muita sede. O interessante é que nós encontramos sedentos também no meio do povo de Deus. Encontrarmos sedentos no mundo não é surpresa. Mas encontrarmos sedentos na igreja é que nos faz rever alguns conceitos e valores. E esta palavra realmente nos traz uma verdade. Não podemos viver sem Jesus. Quaisquer circunstâncias, sem Ele, não vão dar certo. Você citou a Noruega, mas independente da questão socioeconômica, muitos desistem da vida porque têm sede. Muitos desistem e não necessariamente atentam contra a própria vida, mas se abandonam. Abrem mão. Desistem de si mesmos porque têm sede. O texto que você mencionou, João 7,38. Se alguém tem sede, disse Jesus, e ele disse isso no meio de uma festa. Não é interessante? Ele se levantou no meio de uma festa e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas no meio de uma festa, tinha gente com sede. Portanto, não era sede de água, não era sede de vinho, não era sede terrena, não era sede de poço. Tem muita gente que está com sede e vai buscar poço. Vai cavar poço. Vai jogar cântaro dentro de poço. Interessante que quando a samaritana, a Bíblia sequer se preocupou em mencionar o nome dela. Sabemos apenas que é uma mulher de Samaria. É tudo que sabemos a respeito dela. Porém, é interessante que no momento em que ela tem a sede saciada, não pelo poço, ela deixa o cântaro e vai para a cidade. Quando você tem a sua sede saciada, você não precisa de cântaro. Você não precisa mais de muleta. O cântaro era uma muleta, era uma ferramenta, era um artifício para buscar uma água que não saciava a sede definitivamente. E muitos servos de Deus têm buscado saciar sua sede utilizando cântaros em lugares que oferecem águas que não são Cristo, são Jacó. Isto é tão relevante que há muitos que se tornam dependentes, por exemplo, das pregações. Agora eu vou dizer uma coisa que é para gente grande escutar. Tem muito crente que fica dependente das pregações. As pregações se tornam cântaros. Mas espera aí, você não precisa depender delas. Elas são uma bênção, mas você pode ir direto à fonte. E onde é que eu vou encontrar? Na palavra. Você tem acesso à fonte. Das orações também. Exato. Abra mão dos cântaros que existem por aí para que você
possa beber da fonte e ter a sua sede saciada. Eu gostaria, pastor Jaime, para nós concluirmos esta ministração, que você orasse. Eu sei que há aqui diversas pessoas que já, assim como eu, foram grandemente abençoadas por esta palavra, mas quero desafiar vocês, assim como a Molly escreveu, eu tenho uma fonte. Que você escreva aí nos comentários também. Eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte. Eu não preciso ter sede. Eu tenho uma fonte. Para que você possa ter esse encontro com aquele que sacia definitivamente a sede. Muitos estão acostumados com o poço. Muitos estão acostumados com o padrão Jacó. Mas eu quero te dizer que tem um padrão de excelência que é melhor. Sabe qual é? É Jesus. Que tal agora elevar o nível? Que tal agora elevar o nível, parar de depender do poço e ir direto à fonte? E se você tem essa certeza que há um vazio dentro de você que precisa ser preenchido, eu preciso lhe lembrar que é só Jesus que preenche esse vazio. E eu vou pedir ao pastor Jaime que ore conosco por todas essas vidas que reconhecem que precisam da fonte. Todos os dias. Não adianta ter essa fonte hoje e amanhã voltar para o poço. A samaritana, quando teve um encontro com Jesus, a fonte, ela até largou o cântaro. Preciso mais desse negócio, não. Tenho coisa melhor. Preciso mais disso aqui, não. Tenho coisa melhor. E eu confesso a vocês, eu não sei qual foi o discurso que ela utilizou, mas eu sei que ela impactou a cidade. Porque a Bíblia diz apenas que ela falou, venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito. Será este o Cristo? Ela impactou a cidade. Não com as palavras, porque o discurso dela foi muito simples. Sabe o que impactou? Quem bebe da fonte muda o semblante. Quem bebe da fonte brilha. Moisés descia do monte e o rosto dele brilhava. Ele tinha acabado de beber da fonte. Quem bebe da fonte brilha. É por isso que você não precisa preocupar, mas eu nem sei pregar. Pouco importa. Se você bebeu da fonte, você brilha. Se você bebeu da fonte, você brilha. Moisés descia do monte brilhando. Mas era Moisés. Não, não, não. Jesus escreveu, ele disse assim, está escrito, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,16, Mateus 5,18. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E o que faz para brilhar? Ora, bebe da fonte. Quem bebe da fonte brilha. E sabe o que é que encantou aquela cidade? Não foi o discurso. Foi o brilho. Os olhos dessa mulher estão brilhando. Alguma coisa aconteceu. Ela já experimentou 5 homens, agora está na 6ª tentativa e os olhos não brilham. Mas agora estão brilhando. Ela chegou no 7º, perfeição. Agora, exatamente. O 6 é o número do homem. Chegou no 7, que é o número da perfeição, o número de Deus. Agora, os olhos dela brilham. Peraí, alguma coisa... Precisamos ver o que ela encontrou lá no poço. E, de fato, Jesus colocou brilho no olho dela. Jesus colocou brilho na vida dela. Jesus colocou brilho no semblante dela. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, perante a face de quem nós estamos, o Senhor vai colocar brilho no seu olho, brilho no seu semblante, brilho na sua vida.
beba da fonte, em nome de Jesus. Pastor Jaime, por favor, ore conosco. Vamos orar. Antes de orar, pastor, só trazer aqui uma reflexão. Aleluia. A mulher entendeu o que o Senhor disse para Ezequiel, lá no capítulo 47, a fonte, que o anjo vai e mede 500 metros e ele entra, segura na mão dele e traz ele para a fonte. E ele entra, e a Bíblia diz que a água deu no seu tornozelo. Depois o anjo mede mais 500 metros, ou 1000 côvados, que é 500 metros. Aí a água dá no joelho. Depois, mais 500 metros, a água dá na cintura. O anjo segura na mão e vai levando ele à cintura. Depois, até chegar num nível que ele não podia mais andar. Era um rio. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas? Enquanto você consegue dar pé, você vai para onde você quer. Você anda nas águas aonde você quer. Mas quando você mergulha, entra mesmo nessa fonte, você entende que é uma fonte, você vai até o profundo, aonde você não consegue mais dar pé, aí já é diferente. O rio que te leva. Você vai com o rio vai te levando, a correnteza vai te levando. Você não dá mais pé. Enquanto você dá pé, os teus pés te levam para onde você quiser. Era o que acontecia com essa mulher. Enquanto dava os pés, ela tirava a água ali, só jogava o canto e tirava a água a hora que queria, do jeito que queria. Mas quando ela pisou na fonte, quando ela pisou no rio como Ezequiel, que foi a nado e não pode, aí o rio que já te leva. Já os teus pés já não te guiam mais, você já é levado pelo rio. Foi o que aconteceu com essa mulher. Larga o cântaro, porque agora ela já é uma fonte. A fonte está nela. Ela já carrega a água. Ela já tem água. Ela não precisa mais carregar um cântaro para levar um pouquinho de água para sua casa ou para algum lugar. É diferente. Ela entendeu quem ela é. Ela entendeu que ela é agora um recipiente de Deus para levar essa fonte aonde ela for. Aleluia. Foi isso que Jesus disse. Jorrará, fluirá dentro de você. Então, enquanto teus pés chegam no fundo, quanto dá pé, você é guiado pelos seus pés. Mas se você entrar mais um pouquinho, Ezequiel, se você entrar mais um pouquinho, aonde teus pés não consigam mais tocar no chão, já vai ser o rio que vai te levar. E aonde esse rio passa, tudo viverá. Aonde esse rio passava, tudo trazia vida. Onde o rio passava, tudo vivia, tudo prosperava. É o que o Senhor diz para essa mulher. Essa mulher entendeu que ela era uma fonte. Onde ela passava naquela cidade, foi o que o pastor falou, o brilho de Deus estava nela. Eles viram água nela, viram que não era aquela mulher sedenta, aquela mulher amarga, aquela mulher triste, aquela mulher que só vivia chorando, aquela mulher que não era feliz. Viu uma mulher diferente, viu no rosto dela que ela era agora uma fonte, que ela não carregava, mas foi o que eu disse, encontrou com o sétimo, com a perfeição de Deus. Eu quero orar pouco com você e eu tenho certeza que essa fonte vai ser revelada nessa noite para a sua vida. Você vai entender que você é especial, você é uma fonte, que você não vai precisar de um cântaro mais, porque você é o recipiente de Deus para levar a água do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino do céu. Lembra que o Senhor disse para Nicodemos, água e do Espírito. Ela bebeu dessa água, ela nasceu agora do Espírito, ela nasceu da água e do Espírito, ela bebeu de Jesus, ela não é mais sedenta. Deus está dizendo para você nesta noite, você não é um sedento, você tem fonte, você só vai ficar sedento se você não quiser beber da água. Ele já preparou para você. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu estou feliz, meu Pai, porque nós sabemos que nós temos uma fonte. Não morreremos nenhum deserto, porque há uma fonte que jorra para a vida eterna. Há uma fonte, meu Deus. O Senhor mesmo diz que faria no deserto, meu Pai, no ermo, um rio. E eu creio, meu Pai, se chegou alguém deserto aqui, uma pessoa sedenta, uma pessoa se sentindo como uma terra seca, uma pessoa se sentindo como num período deserto, eu creio nesta noite que esta pessoa está bebendo agora dessa fonte. Meu Deus, que cada um dos teus filhos, meu Pai, possam mergulhar nesta palavra, que é cura, que é vida.
que possam, meu Deus, agora fazer como Ezequiel, chegar profundo nesse rio, na parte mais funda, onde eles não consigam dar pé, para que o rio leve eles, meu Pai. Porque assim, quem é, meu Deus, quem nasce de novo, quem é do Espírito, meu Deus, o vento sopra onde ele quer, já não é mais a gente, meu Pai, que nos guia, nós mesmos, mas é o Espírito que nos leva, o rio que nos leva, meu Pai, na direção. Somos como um barco navegando onde o rio vai nos levando. Assim tu disseste para Ezequiel. Eu entendo, meu Deus, que enquanto, meu Pai, andarmos, meu Pai, em lugares secos, meu Pai, os nossos pés nos levam, mas quando formos profundo, como Davi diz, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti, assim a minha alma tem sede de ti. Aquela mulher, meu Pai, que era sedenta, ela encontrou a água, ela bebeu dessa fonte, meu Pai, que saciou a sede dela e também da cidade onde ela morava. Meu Deus, ela entendeu que não é só ela era sedenta naquele lugar, mas ela entendeu que a cidade toda precisava beber desta fonte. Meu Deus, aqui tem pessoas, Pai, bebendo dessa fonte, tem pessoas que vão sair daqui, meu Deus, como esta mulher, e também vai saciar a sede daqueles que estão sedentos, Senhor, porque eu creio, meu Pai, que eles tomaram desta água hoje, beberam desta água e não andarão mais sedentos, porque eles entenderam, quando vier uma prova, vier um problema, eles vão entender, minha fonte não está nisso. Aleluia. Quando vier, meu Deus, uma guerra, uma luta, uma decepção, vão entender, minha fonte não está aqui. Vão entender que a alegria, meu Deus, não vem da terra, mas a alegria vem do alto. Por isso que Davi disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olho para o alto, aleluia, que possamos entender que é uma fonte, Senhor, porque a tua palavra ela é uma fonte. O Senhor compara em Isaías dizendo, assim como a chuva desce do céu, meu Deus, e não volta sem primeiro regar a terra, assim é a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo que eu designei. Eu creio que a tua palavra prosperou nesta noite nos corações que estão aqui. Eu creio que a tua palavra, meu Pai, alimentou e saciou, meu Deus, pessoas que vieram aqui, porque entendem agora que tem uma fonte, que não vai depender, meu Deus, de estar, meu Pai, mendigando água, eu posso dizer assim, mas entende, meu Pai, que é uma fonte preparada para nós bebermos todos os dias. Jesus disse, vinde a mim, todos que estás cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E eu creio, meu Pai, que o Senhor vai aliviar, vai saciar esta sede, que muitas vezes procuramos em algum lugar e não encontramos, Pai. Mas nesta noite, Senhor, encontramos a fonte, Pai. Há uma fonte preparada. E essa fonte, meu Deus, ela é uma fonte como a fonte de Siloé. Ela é uma fonte, meu Deus, que nos levará para a presença do Senhor. Por isso esse deserto hoje, eu creio que ele vai ser saciado por água, Senhor, porque o Senhor cria rio no deserto. Neste momento, meu Pai, esta pessoa que bebeu desta fonte possa entender que ela precisa mergulhar e precisa ser saciada pelo Senhor. Eu oro e abençoo, meu Deus, cada pessoa que aqui recebeu esta palavra, que participou, meu Pai, que entrou, que pôde receber algo nesta noite, meu Deus, que tu possa abençoar, que a tua palavra venha curar, meu Deus, verdadeiramente cada um de nós, porque a tua palavra é uma fonte. A tua palavra sacia e a tua palavra é o pão da vida. A tua palavra, meu Deus, ela sacia toda a nossa sede. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos saciou e a tua palavra nos alimentou. Abençoe, meu Deus, cada vida. Abençoe o ministério do pastor Alexandre, a sua família. Abençoe, meu Deus, todos os sonhos, projetos do teu filho. Que cada dia, meu Deus, essa fonte, meu Pai, que está sobre a vida dele, Pai, da tua palavra, possa cada dia o Senhor se revele, meu Deus, para saciar a fome e a sede daqueles que chegarem sedento aqui. Envia as pessoas, meu Deus, para ouvir a tua palavra, porque o que nós precisamos é da tua palavra. Envia pessoas, meu Pai, para ouvi-lo, Senhor, porque precisam saciar, precisam beber desta água, precisam entender que Jesus e a sua palavra é a fonte, meu Deus. Por isso que diz, conhecereis a verdade vos libertará. E eu creio que essa mulher foi liberta do poço, porque conheceu a verdade, conheceu a fonte. Envia pessoas para sair do poço, meu Pai, que ficam dependentes, meu Pai, de ir lá e tirar.
Tira, meu Pai, o cântaro da mão desta mulher, deste homem, mas que eles possam entender, Senhor, que precisam se aproximar da fonte para não andarem mais sedento e não ficarem carregando o cântaro com água, mas que eles possam entender que Jesus quer fazer de cada um de nós uma fonte, meu Deus, aonde chegarmos, possamos saciar e levar águas para o sedento. Assim, meu Deus, abençoe cada vida e o ministério do teu filho, Senhor, que é uma fonte que tem alimentado tanto a minha vida e de todos aqueles, meu Pai, que recebe. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe, meu Pai, cada pessoa que ouviu esta palavra e cada pessoa que vai ainda assistir, que vai receber, meu Deus, tudo que foi ministrado através da vida do teu filho e da minha vida. E assim eu oro e agradeço, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Como de costume, vamos só tirar uma foto aqui para registrar a ocasião. Amém. Amém. Um instante, vamos lá. Pronto. Amém. Muito obrigado, pastor Jaime, por ter aceitado o convite. Sei que Conte comigo. é corrido o nosso dia a dia, mas esse intercâmbio edifica bastante. Então, agradeço a Deus, mande o nosso abraço para a pastora Valdeína, bem como para toda a igreja em Paragominas, e oramos para que Deus prepare momento e ocasião para que possamos adorá-lo juntos em algum dia, que assim Deus prepara. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado. Cheiro no coração de vocês. A Molly está escrevendo: Deus abençoe sua vida, pastores. Vocês são um canal de bênção para nós. A campanha que você estava fazendo os 21 dias já terminou, pastor Jaime? Já encerramos. Encerramos, dia 16, encerrou. Glória no a Deus. YouTube. Foi bênção. Então, que Só Deus... tem oração meia-noite. Ok. Só oração meia-noite que eu estou fazendo no YouTube. Beleza. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos e até a próxima. Terça-feira temos live às 21 horas, se Deus assim nos permitir. Até lá, fiquem com Deus, cheiro no coração. Deus abençoe. Shalom.